fora e daí mostrar os benefícios que Itamogi tem para que essa empresa venha para Itamogi. E a partir daí, do momento que tem interesse de vir empresas, começar a capacitar esses jovens, essas pessoas, para não ficar só na coisa da agricultura, e sim ter curso de capacitação, trazer um Senar, um Senai, enfim, ensino profissionalizante para que essas empresas possam se instalar aqui também. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer à Rádio Arari por estar tendo essa oportunidade de estar participando do debate. Gostaria de parabenizar o Guimar por ter essa iniciativa. Gostaria de cumprimentar o Ederson e o Ricardo. Parabenizar os meninos do primeiro debate que deram esse pontapé inicial. Queria também frisar a importância desse movimento que vem acontecendo aqui em Itamogi. Movimento que começou nas redes sociais, com descontentamento geral da população, e queria frisar também a importância da gente levar esse movimento adiante, da gente não dar fim nisso aqui. A gente tem que levar isso adiante, porque eu tenho certeza que no futuro a gente vai colher bons frutos. Em relação à questão de geração de emprego, eu penso que o problema de geração de emprego seja um pouco estrutural, seja um pouco cultural. Eu discordo um pouco do que o Paulinho falou, em relação a trazer empresas e não ficar só voltado para a cultura do café. Em Itamogi a gente está muito ambientado, desde quase sempre, a cultura do café. É um polo agrícola. A cultura do café gera uma renda, a maioria da renda de Itamogi vem devido à cultura do café. O que eu acredito que pode ser feito nesse sentido é você trazer incentivo para a cultura do café. Você trazer, a primeira coisa que se fala quando fala em geração de emprego é empresa. Trazer empresa. Então, tem um estudo em relação a isso. Se Itamogi é uma cidade voltada para a agricultura, especificamente a cultura do café, vamos fazer um planejamento estratégico e trazer empresas que atendam essa necessidade. Só que tem outro ponto. A questão de emprego também vai pela parte de qualificação. Eu acredito que isso foi debatido aqui no primeiro encontro. Itamogi não tem qualificação de mão de obra. Ou seja, você vai trazer uma empresa, enfim, você vai ter que exportar talento. Você vai ter que importar talento. Isso eu não acho certo. Eu acredito que a gente tem que bater muito firme nessa questão de qualificação de mão de obra, para depois, no segundo momento, a gente pensar em trazer empresa, porque não adianta nada eu trazer uma empresa para cá e não dar serviço, não dar emprego para a pessoa que é daqui, nesse primeiro momento. Acredito também que não seria nem viável para alguma empresa fazer esse tipo de investimento. Então, eu acredito que, num primeiro momento, o que as autoridades, o que o Executivo e o Legislativo têm que fazer é esse investimento nessa qualificação de mão de obra. Boa tarde, Guimar. Boa tarde ao Ederson, ao Dimas. Me sinto honrado pelo convite de estar aqui na Arari. Gostaria também de agradecer aos ouvintes, por dar esse tempo, essa oportunidade de nos ouvirmos. Quanto à parte de geração de empregos, você questionou, cidades aqui à nossa volta conseguem trazer empresas, até empresas grandes. Nós temos um problema em Itamogi. Não é um problema, não vou lascar, tá como um problema, mas como bem dito, nós temos uma cultura agrícola, e é uma cultura agrícola onde é centrado na maior parte de pequenos agricultores, com pequenas áreas. Isso dificulta para o poder público poder fazer uma desapropriação e chamar aí essas empresas grandes. Uma empresa grande hoje, ela vai demandar uma área grande também. Há uns 6 meses atrás, eu estava em Araraquara com o Martin Dema. Eles desenvolvem o software para cartões de crédito. No caso, para vários cartões de crédito bancário. E eles fecharam com uma prefeitura no sul do país. Eles geram 5.000 empregos. Mas aí, conversando com ele, a área que a prefeitura doou para eles o equivale aqui a 20 alqueires. Quer dizer, muitos dos nossos produtores não têm essa área. Como que você vai desapropriar, você vai conseguir fazer isso, viabilizar isso com uma empresa tão grande?
Então aí já se encontra um dos primeiros problemas, você captar empresas grandes para a cidade. Creio eu, né, que isso de gerar empregos, né, hoje, na atualidade, nós vivemos um sistema que, por bem ou por mal, é um sistema capitalista. E no capitalismo, você sabe, quem ganha a maior parte do lucro, no caso, é o patrão. Né? Sendo assim, o pensamento e o que nos países mais avançados, digamos assim, eles adotam é o incentivo das pessoas em serem, né, empreendedores. No caso, as pessoas se tornarem os próprios empreendedores, donos dos seus negócios. Isso sim, eu creio eu que é o que falta na cidade. Né? Você dá oportunidade para as pessoas da cidade. Né? Igual, nós três aqui saímos, fomos fazer cursos fora, trabalhamos, né, também fora, para até poder vir novamente voltar para Itamogi. Né? Eles tiveram sorte, parece que já conseguiram se estabilizar, né? Voltando, se estabilizar aqui. Ainda não chegou a esse patamar, né, para que eu possa fazer, para regressar. E assim, ainda tem muitas pessoas, muitos itamogienses bons que estão fora. Está faltando isso. Talvez falta incentivo, oportunidade para eles desenvolverem na cidade, gerarem emprego na cidade. Né? Não esperar tanto que venha de fora esse emprego, mas sim que o poder público ajude, fomente, né, para que a cidade crie os seus próprios geradores de emprego. Eu creio mais por esse lado. Muito bem. Bom, o que se fala também bastante, né, e o pessoal hoje está falando aqui, é nessa profissionalização. Mas isso a gente sabe que ela é a longo prazo. Então, como se foi dito Guaranésia também, que foi feito esse trabalho, eu volto lá na primeira questão. O que fazer de imediato para Itamogi? O que se pode fazer, se criar um mecanismo para que essa mão de obra possa ser não a longo prazo, e sim a curto prazo? Sem mais perguntas. Bom, Edmar, falar assim em profissionalização, quando eu vou capacitar uma pessoa, primeiramente, que nem assim, a gente fala que tem que capacitar as pessoas, tem que ter curso de profissionalização, mas para quê? Você vai trazer uma empresa de fora, ela vai ser de que área? Né? Então eu vou capacitar essa pessoa para quê? Eu capacito ela para a parte agrícola, me vem uma empresa de fora no ramo têxtil, igual aconteceu aqui, Itamogi. Todo mundo sabe mexer com café. Chegaram várias empresas aqui do ramo de sacaria para café, ninguém sabia costurar. Chegou empresas no ramo de tecidos aqui, jeans, ninguém sabia costurar. Então, por isso que a minha ideia é essa. Antes de tentar trazer empresas, de tentar gerar emprego, a primeira coisa que a gente tem que montar é uma equipe, uma comissão, uma secretaria lá de desenvolvimento social, porque Itamogi parece só tem 3 secretarias. Eu sou técnico em agropecuária, estou há 11 anos de formação já. Itamogi tem secretaria de agricultura. Se tem, eu desconheço quem é o secretário. Né? Aqui em Itamogi tem 3 secretarias: Secretaria de Obras, Secretaria da Educação e Secretaria da Saúde. E na parte de desenvolvimento social, na parte Secretaria de Geração de Emprego, alguma coisa, não tem nada desse sentido. Então a gente precisaria criar um grupo, e esse grupo está focado em buscar novas empresas, seja do ramo agrícola, seja do ramo que for, uma empresa que dê emprego e que dê estabilidade para o pessoal de Itamogi. Falar assim, qualificação de mão de obra, eu só vou qualificar a mão de obra a partir do momento que eu sei para que eu quero qualificar aquela mão de obra. Porque eu vou citar um exemplo meu. A gente está trabalhando com máquina agrícola aqui em Itamogi, varredeira de café. Eu achei 2 pessoas até agora para trabalhar com varredeira de café. E o ramo nosso aqui em Itamogi é café. Então, assim, na parte de mecanização agrícola, já está deixando a desejar a cidade. A colheita era toda manual, está vindo toda mecanizada agora e não tem gente capacitada ainda para tocar esses maquinários. Então, nessa parte de geração de emprego, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é montar uma secretaria, montar uma comissão, escolher pessoas
que estejam no ramo, que tenham, vamos falar assim, conhecimento, que conhecem as pessoas lá fora para poder estar trazendo desemprego, para poder estar discutindo aonde vai atuar. Essa é a minha opinião. Bom, quando eu digo em capacitação profissional, eu penso que essa capacitação deve existir a nível de diversificação, não você ficar preso a um tipo de curso só. Igual você citou o ramo têxtil, o ramo agrícola, enfim, vários outros ramos. A gente tem que ter sim, tem que criar essa secretaria, fazer um plano de desenvolvimento, de maneira que essa capacitação ela venha a diversificar qualquer ramo. Ela venha a oferecer, a dar oportunidade para qualquer ramo que a pessoa queira seguir. Só que também tem um ponto muito importante que a gente esbarra, é igual você está falando em questão da varredeira. A gente fala em qualificação, a gente fala em geração de emprego, só que as pessoas estão querendo isso aí, porque sinceramente eu não enxergo Itamogi com essa falta de emprego. Emprego a gente até percebe que até tem, só que o que não tem em Itamogi é essa qualificação, é o que você está falando. Aí a gente tem que parar um pouquinho de deixar as coisas tudo a cargo de prefeitura, de jogar as coisas tudo nas costas de ficar cobrando vereador, de ficar cobrando prefeito, que fulano prometeu, não prometeu. A própria pessoa tem que se levantar e tomar uma atitude. Exemplo seu, exemplo do Ricardo, de muitas outras pessoas aí que teve essa atitude, foi lá, se capacitou e hoje tem um emprego, tem uma qualificação boa. Então eu acho que as pessoas têm que parar um pouquinho de ficar fazendo essas cobranças a cargo de prefeitura, se levantar, tomar atitude e buscar essa qualificação. Obviamente que tem que ter. A prefeitura tem, o município, a tarefa do município nesse sentido é oferecer para qualquer cidadão de Itamogi a mesma oportunidade. Que você tenha, sendo partido A, partido B, rico ou pobre, você tem a oportunidade de buscar e de conseguir o que você queira seguir. Entendeu? Para não ser preciso de ocorrer essa debandada de talento que acontece em Itamogi, porque Itamogi é um celeiro de talento. Inclusive você trabalha fora, muita gente trabalha fora. A gente vê pessoas brilhantes dentro de Itamogi tendo que sair fora justamente por causa disso. Então eu volto a falar, o Guimar falou em questão de resolver de imediato. Infelizmente esse é um ônus que a gente vai ter que arcar, enquanto não parar, não tiver esse planejamento, esse investimento em qualificação de mão de obra, infelizmente a coisa não vai. E quanto mais tempo a gente deixar, mais grave o problema vai se tornar. Serviço tem, mão de obra braçal tem demais. Se você for colocar uma grande indústria aqui, se não tiver um cidadão, uma pessoa qualificada, vai sobrar um serviço pesado para ele na indústria. Então a gente tem que qualificar as pessoas justamente para isso, para que ela tenha a mesma oportunidade, o branco, o preto, o rico, o pobre, dele seguir o que ele tiver vontade de fazer, mas com uma boa remuneração e uma boa qualificação. Pular a vez do Ricardo aqui, só vou citar um exemplo. Eu trabalhei muitos anos com uma empresa de fertilizante. E essa empresa veio montar uma indústria aqui na região de Arcos. Até o intuito, quando foi abrir, miraram no mapa lá e escolheram a cidade de Arcos. Até por causa da questão ferroviária, o transporte de matéria-prima, essas coisas. Quando a empresa que eu trabalhava foi até a prefeitura de Arcos, a prefeitura meio que queria que a empresa fosse, mas não deu tanta confiança. Sendo que essa mesma linha ferroviária, o interesse era na linha ferroviária. Essa mesma linha ferroviária passava do lado da cidade de Guatama, que é quase o tamanho de Itamogi. Aí foi até a prefeitura de Guatama. A prefeitura de Guatama faltou carregar a empresa no colo. Ela tinha uma área lá, se eu não me engano, de 2,5 hectares. A prefeitura tinha dinheiro em caixa, comprou do vizinho e tinha um outro produtor rural do lado que cedeu mais um pedaço de terra para poder montar a empresa lá de fertilizante. Nisso aí, aí a prefeitura doou toda a parte de energia elétrica, a empresa contratou a empresa de terraplanagem, chegou lá na hora, o prefeito da cidade fez a empresa ir embora, falou, não, aqui na prefeitura tem as mesmas máquinas que essa empresa está aqui, você não precisa gastar nada, eu faço para você. Resumindo, hoje lá essa empresa lá emprega em torno de 150 a 200 pessoas,
né, durante o ano todo. Aí fala assim, ah, mas foi uma empresa de fertilizante para a cidade de Guatama, que é café também. Tem história mineradora, mas não tinha história de indústria lá. Mas o que fez com que a empresa escolhesse a cidade de Guatama? Os benefícios que a cidade propiciou. Então, por isso que eu falo, antes da gente correr atrás, a prefeitura tem que estar capitalizada, tem que ter um caixa bom para poder manter aquela indústria. Aí fala, mas não tinha gente capacitada. Aí a empresa pensou, gente, mas não tem gente qualificada para trabalhar lá. Mas a empresa de porte grande, ela pode capacitar essas pessoas. Antes de começar a funcionar ali, dá um curso de 2, 3 meses, a pessoa já fica capacitada. E falar assim, vou solucionar o problema de emprego aqui em Itamogi de imediato, não soluciona. Hoje o Ricardo formou para advogado, ele levou 5 anos para formar e ainda tem que estudar para fazer o OAB. Né? Eu e o Dimas fizemos um curso de técnico em agropecuária, ficamos lá 3 anos. Então, hoje nada de imediato, é tudo a médio e longo prazo. A gente tem que subir degrau por degrau, às vezes a gente subir 3, 4 degraus de uma vez a gente cai. Então, a prefeitura tem que, não só os órgãos públicos, mas as pessoas também na cidade têm que mudar o jeito de pensar e se qualificando passo a passo para que a gente esteja estruturado futuramente para poder agregar esses empregos aí. Bom, creio que para uma solução, como foi dito, né, rápida, não existe. Não tem como você fazer da noite para o dia as pessoas se profissionalizarem, mesmo porque isso requer tempo, né, existe preparo para todas elas. Mas o que pode ser feito, né, apesar de falar, o Dimas falou assim, que não é esperar, né, apenas o poder público, né, não é esperar a prefeitura dar. Realmente, não é esperar a prefeitura, a pessoa tem que querer. Primeiro, a pessoa tem que querer, olha, eu quero ir para esse lado. Então, ela vai traçar o caminho para a vida dela. Agora, o que eu falo, que as entidades que estão na cidade podem colaborar. Você tem a prefeitura, né, que é o que vem a cabeça, a mente, o primeiro plano, mas você tem uma associação comercial e industrial que tem interesse, você tem cooperativas que têm interesse, né, você tem sindicato, então você tem várias entidades que têm interesse na profissionalização e cada uma às vezes focando uma área, né, distinta. Por exemplo, o sindicato vai ter um foco mais na área rural, a associação comercial e industrial, comércio e indústria. Então eles têm como fazer, facilitar aí convênios junto com o SEBRAE, junto com o FAENG, né, junto com todas essas outras autarquias aí que estão, né, ligadas à capacitação e à defesa, né, de cada um desses ramos de atividade. Então eu creio que o primeiro seria isso, né? Teria que ter uma melhor conversa, você teria que ter uma dinâmica melhor entre essas entidades, entre as pessoas que estão comandando elas, sentarem sem pensar, né, nas paixões políticas ou paixões pessoais, ideológicas, e a partir daí sim, né, olha, o que nós podemos fazer? Porque isso aí não é só a população que vai ganhar, a própria entidade ali, ela vai ter o retorno também de estar ajudando a capacitar aquela pessoa, né? Às vezes o profissional, ele é daqui de Itamogi, tem alguns casos, né? A pessoa nasceu aqui, realmente ela vai se capacitar aqui, mas ela vai querer ir embora, ela vai ver. Só que quando ela chegar lá, ela está levando o nome da cidade, ela está levando o nome de onde ela fez a capacitação, né? Os meninos mesmo, eles estudaram em Muzambinho, tenho certeza que em todo lugar onde eles falam, olha, na Federal, lá em Muzambinho, tudo, né? Então, quer dizer, é um cartão postal da cidade também, as pessoas, e nós não temos isso, né? Nós não temos nada que qualifique, assim, como cartão postal educacional, assim, profissionalizante na cidade. Então, nós temos que fazer isso, juntar essas entidades para que elas possam, a partir daí elas podem estudar a forma do que seria melhor apresentar para as pessoas hoje aprenderem, né? O que nós vamos profissionalizar hoje? São profissionais para operar a máquina para varreção do café. Eu preciso de umas pessoas, eu preciso de uma pessoa ali na minha loja para atendimento, mas um atendimento diferenciado, tudo. Então preciso de ter um melhor grau de instrução, vamos ver assim,
em atendimento, talvez até, se fosse modesto, mas até precisa de ter certo entendimento de inglês, algo assim, porque eu tenho plano de crescer a minha loja para vender para o exterior, para exportar. Né? Então, quer dizer, tem que ter isso, você faz um estudo e a partir desse estudo você consegue montar, né? Essas frentes conseguem montar aí curso de capacitação. Muito bem. Deixa eu só... Eu acho que a questão de capacitação, como todo mundo comentou aqui, chega a ser um consenso, não entre nós aqui, mas eu acredito que entre a maioria das pessoas. Só que a gente não pode deixar de citar também que essa questão de geração de emprego esbarra nos vícios políticos que Itamogi tem. É inadmissível uma cidade do porte de Itamogi, com a capacidade financeira que tem Itamogi, a prefeitura municipal ser uma das maiores empresas, uma das principais geradoras de emprego da cidade. Ou seja, enquanto a gente não conseguir mudar esses vícios políticos que tem dentro da cidade, se torna praticamente impossível a gente tomar qualquer outro passo rumo a um futuro melhor para dentro de Itamogi. Eu queria deixar isso muito bem claro. Muito bem. Ainda na condição de emprego, Poninho, as empresas de confecções em Itamogi não está resolvendo o problema? Não resolve? Não é por aí? Você acha que isso não é um bom começo? Sim, é um bom começo. Tudo aquilo que for agregar é válido. As empresas até são depois da prefeitura, do setor rural, acredito que as empresas que mais empregam pessoas aqui em Itamogi é do ramo têxtil, é o pessoal do jeans. Só que existem outras formas também de você tá trazendo empregos aí, né? Não só elas. Ou faz um curso aí, faz igual a cidade de Uruguai, vira todo mundo do lado da lingerie ou da calça jeans, né? Acho que a gente tem várias opções, a gente não precisa ficar amarrado só em um setor para dar emprego para todo mundo. Eu acredito que quanto mais a gente diversificar é melhor. Lógico que as indústrias do setor têxtil que é de grande importância, dá emprego para muitas pessoas aí, muitos trabalhadores, pais de família que dependem desse setor. Porém, eu acredito que quanto mais se diversificar nessa questão de emprego, de empresas, seria melhor. Mas o que eu penso é o seguinte, Itamogi, eu volto a falar, Itamogi é uma cidade voltada para o ramo agrícola. Então a gente tem que pensar em atitudes que sejam viáveis para o ramo agrícola. Bom, quanto à área têxtil, né, que está sendo desenvolvida em Itamogi, a gente tem que parabenizar essas pessoas, né, pela iniciativa delas terem vindo para Itamogi, alguns aqui de Itamogi mesmo, que começaram de forma pequena e estão aí expandindo. Né? Isso é muito importante. Uma coisa que é interessante, pelo menos quando eu estou aqui, eu tenho a oportunidade de ver, é que essas empresas elas conseguiram colocar a mulher, né, para trabalhar, assim, não para trabalhar, mas inseriram ela no mercado de trabalho. Né? Isso é muito interessante, porque para quem vai para a área rural, requer um pouco mais de força, um pouco mais, né, dessa estrutura mais forte do homem. Enquanto que ali na fábrica de jeans você consegue atender essa demanda mais feminina, tudo, né? E você conseguiu inserir, né, uma parte social que essas empresas estão fazendo. Muito importante. Eu não sei, eu não estou fazendo uma crítica. Às vezes a gente fala em geração de empregos, mas não é apenas a geração de empregos por si só. Nós temos que ver as condições que estão sendo dadas para quem está sendo empregado ali também. Né? Porque não adianta às vezes você trazer uma indústria para Itamogi e essa indústria não dá condições, né, de trabalho, exatamente, de trabalho. Às vezes ela exige uma carga horária muito acima, né, exato, igual o Wesley está falando, né, não paga piso salarial, então nós temos tudo isso. Né. Tem que se pensar também, não é uma corrida louca e, né, vamos pegar tudo. Não, você tem que ter uma seleção também, né, para saber se essa empresa vai vir. Ela vai criar empregos formais, informais, como que vai ser isso, né? É uma empresa que vem para ficar por um tempo determinado, ou ela já tem um pensamento de se fixar aqui na cidade, né?
Então, eu acho que a gente tem que ver tudo isso, né? Não, mas voltando, né? Mas ainda assim, agradecendo aí já esse pessoal lá que está na cidade, que já trabalha nessa área, principalmente não vai aqui. embora. Oi? Não vai embora, né? Que não vai embora, está sendo muito, né? Está sendo muito importante para a cidade, é necessário, realmente. Mais alguma pincelada na área de geração de emprego? Você gostaria de falar? O Dimas tocou num assunto aqui de a gente ficar ligado, quanto mais diversificar, melhor. Ele falou tudo. Hoje também, no município de Itamogi, a gente tem batido na tecla que é do ramo agrícola, é do ramo cafeeiro, só que a gente, em parcerias não só dos órgãos públicos, mas como cooperativas, sindicato rural, associação comercial, como o Ricardo tem falado, a gente poderia diversificar isso aí também. Eu já trabalhei em várias regiões na área agrícola, em várias regiões com vários tipos de cultura. Itamogi tem altitude boa, um clima excelente, topografia excelente, tem a mão de obra no campo aí. Então, às vezes, o produtor rural, ele fica só, aqui no caso de Itamogi, ele fica só amarrado no ramo de café, e o produtor rural ele não tem uma vaca de leite no quintal dele para tirar o leite para dar para a família. Então, ainda mais nessa crise que o café passou nesse tempo e ainda está em crise, o produtor rural também ele precisaria de um apoio para estar diversificando aí, partindo para o lado do HF, cereais, da pecuária. Hoje a coisa mais difícil que tem em Itamogi é arrumar um pasto para arrendar e para você colocar um gado. A gente precisa ir para fora arrendar pasto na cidade vizinha, porque em Itamogi não tem, porque o que tinha o pessoal enchia de café. Então precisaria conscientizar, fazer um trabalho, é o que eu falei. Temos de 3 secretarias basicamente, precisaria criar uma secretaria da agricultura, colocar um agrônomo dentro da prefeitura, as cooperativas, os sindicatos rurais, e incentivar esse pessoal a partir para outros setores também. Tenham café, continuem produzindo esse café de qualidade que exporta para o mundo inteiro, esse padrão excelente que faz, mas tem outra coisa, o café, a renda dele é uma vez por ano. Você pode pegar um HF, hoje o governo federal aí tem um projeto de lei que faz com que as prefeituras comprem os alimentos das escolas do próprio município, então o produtor rural tem condição de fornecer esse HF à própria prefeitura, né? Enfim, a gente está do lado do Ceasa de Ribeirão, às vezes a gente vai no Ceasa, falta mercadoria no Ceasa, né? Então partir para outros ramos também, e as autoridades que estiverem ouvindo, o pessoal que for do ramo, auxiliar esses produtores a migrarem também de produção, não ficar só no café, partir para outras culturas. Eu concordo sobre a questão da secretaria, mas o principal às vezes não é nem você ter a secretaria, mas é a pessoa, esse agrônomo, ele ter autonomia para trabalhar, para fazer isso acontecer. Porque às vezes você fala, tem 3 secretarias em Itamogi, mas muitas vezes você não consegue, com o secretário, você vai lá, você conversa com conversa com outras pessoas, você não consegue ter, né, realizado ali o que você está pleiteando, o que você precisa. São 3 que você cita, né? Eu não, assim, mas várias vezes você precisa de algo, você vai lá, pede, não consegue, e aí fica um jogo de empurra, né, entre o secretário e o gestor público, né, o prefeito aí no caso. Você acha que teria que ter uma autonomia maior? Teria que ter uma autonomia. Essas pessoas não adianta você criar e falar assim, olha, você vai ser, né, você é o secretário e tal. Ah não, mas peraí, você é o secretário, não, você vai ter que fazer isso. Aí eu acho que aí é onde peca, né? Porque você só cria cargo. Só cria cargo. A intenção, né, não é esperar esse tipo de emprego, né? A intenção seria bem diferente. E além dessa autonomia que você está falando aí, a gente sabe muito bem o que acontece dentro de Itamogi, que é a questão que eu estava falando aí dos vícios políticos que tem. Aqui tem as secretarias, independentemente disso, mas aqui a gente sabe que as coisas não é para todo mundo. A gente sabe que tem esses vícios, esse paternalismo partidário aí, que eu acredito que seja o câncer que está atrapalhando o Itamogi, que não deixa o Itamogi evoluir, seja esse paternalismo partidário. Então, a questão que você falou,
independente da autonomia, mas você tem que colocar a pessoa ali dentro também, a gente tem que exterminar esses vícios políticos que tem ali, porque às vezes você coloca as pessoas ali justamente para fazer essa função, para selecionar as pessoas que votou em você e para exclusivamente fazer política. Bom, eu ainda prefiro pensar, né? Eu prefiro pensar, talvez seja sonhador demais. Ele falou, você vai colocar um agrônomo, então você vai colocar uma pessoa técnica, uma pessoa que vá dar o comprometimento para desenvolver aquilo, e não desenvolver, por exemplo, ele é um agrônomo, então ele vai desenvolver um serviço, um trabalho na área de agricultura, não da área de, vamos ver, como que eu falo, da área social, vem cá você, né, eu vou te acolher aqui porque por esse motivo, por aquele outro motivo. Eu prefiro pensar assim, né? Talvez eu saiba que não ocorre, né? Talvez possa vir a acontecer, que possa ter mácula nisso daí, mas a gente tem que sempre esperar pelo melhor. Acho que quando você começa, por exemplo, estamos dando ideias aqui, espero que sejam acatadas, né, que algumas, pelo menos uma, né, de tudo que a gente conversar, se uma delas, né, for de proveito e eles colocarem em prática, né, que seja sem mácula, né, que seja assim, o melhor possível. Mas eu acho o seguinte, não adianta a gente ficar bancando politicamente correto aqui, é preciso colocar o dedo na ferida, porque se a gente não colocar o dedo na ferida, não fazer esse trabalho de conscientização do eleitor, a gente sabe que isso acontece não só em Itamogi, mas é geral, no país inteiro. E se a gente não fazer esse trabalho de conscientização, infelizmente, esse quadro político de Itamogi não vai mudar. Então eu acredito que, em primeiro momento, a gente tem que lutar com todas as nossas forças para acabar com esses vícios políticos, com esse paternalismo político que existe aqui. As pessoas em Itamogi, elas são marcadas como se fosse gado, elas são olhadas como se tivesse um número na testa. E eu acredito que não seja... meu intuito, meu sonho, justamente por isso que eu estou aqui hoje, é que eu veja lá na frente, nem que seja uma pequena mudança em relação a isso aí, mas que ocorra essa mudança e cada vez mais, que seja gradual essa mudança, que possa acontecer cada vez mais. Então, aproveitar aqui e dar um recado então para os políticos da cidade, que se vocês hoje estão aí dentro, não é por mérito de vocês,